Jesus, a casa e família de Deus. E o texto que nós vamos ler, a famosa Grande Comissão, é um texto que nos mostra muito claramente que a igreja é o reino de Cristo. Nós lemos em Mateus 28, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Senhor Jesus, Tu que estás exaltado à direita do Pai, que estás presente pelo Espírito aqui conosco, nós rogamos que a Tua voz se faça ouvir por meio da Tua palavra, para que o Teu domínio seja confessado e adorado, para que o Teu povo seja abençoado e edificado, e para aqueles que ainda permanecem insubmissos ao Teu reino, sejam convertidos a Ti. Ó Senhor, opera nos nossos corações nessa tarde. É no nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, eu imagino que alguns de vocês cresceram em bairros onde havia pequenas vendas, pequenos comércios, e talvez alguns de vocês tenham passado por essa experiência. A mãe de vocês disse: vá na venda e compre feijão, arroz, farinha, 1 quilo de queijo coalho, e você vai repetindo aquela lista mentalmente, até que em algum momento você se distrai no caminho até a venda e esquece do que você tinha ido comprar. E pega a lista errada e chega em casa e traz aquilo que a sua mãe não tinha pedido você para comprar. Eu imagino que alguns irmãos pelo menos levaram puxões de orelha e tiveram de voltar à venda para trocar aquilo que tinham comprado errado. Mais vergonha ainda era quando a mãe nos trazia até a venda, para dizer que nós tínhamos pedido tudo errado. Por que falar sobre essa ilustração nessa tarde? É possível, irmãos, que a igreja de Cristo, que recebeu uma missão muito clara do Senhor, que recebeu um mandato, um chamado muito claro do Senhor. É possível que no meio do caminho a igreja de Cristo se distraia com outros assuntos, encontre outras coisas interessantes para fazer pelo caminho e se esqueça de qual é a sua missão, se esqueça de qual é o seu chamado. E o Senhor Jesus aqui, nessa grande comissão, prestes a ascender aos céus depois da ressurreição, o Senhor Jesus estabeleceu a constituição da igreja, Ele estabeleceu a missão da igreja, o propósito pelo qual a igreja existe. E nós precisamos voltar a essa declaração da missão da igreja frequentemente para nos lembrarmos do porquê nós existimos enquanto igreja. Porque existe uma igreja visível na terra. Essa igreja que foi estabelecida por Cristo possui uma missão. Mas antes de nós entendermos essa missão que o Senhor Jesus dá à sua igreja, nós precisamos entender, conhecer aquele que dá essa missão. Mateus 28 é muito mais sobre Cristo do que sobre a igreja. Mateus 28 é muito mais sobre o rei exaltado do que sobre a igreja que está aqui na terra fazendo a missão desse rei exaltado. O capítulo 28 de Mateus começa com a ressurreição de Cristo. Se você voltar para o início do capítulo 28 de Mateus, você vai ver no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E a história prossegue com a mensagem do anjo de que Cristo ressuscitou. Até aqui, nós tínhamos o que aparentemente era a derrota de Cristo. Cristo que nasceu como rei dos judeus. No Evangelho de Mateus ele é assim descrito: o filho de Davi, o rei dos judeus. Os magos vêm adorar em Belém o rei dos judeus. E esse rei dos judeus proclamou o reino para o seu povo e foi rejeitado.
foi rejeitado pelas autoridades judaicas, foi rejeitado por grande parte da população de Israel dos seus dias. E ao final, como nós ouvimos hoje pela manhã, esse rei, por mentira e violência, foi julgado injustamente, assassinado numa cruz e sepultado como um criminoso. Até o final do capítulo 27, parece que esse rei não pôde reinar. Parece que esse rei não pôde estabelecer o seu trono. Mas no primeiro dia da semana, a sua vitória é estabelecida e proclamada. A morte não pôde vencê-lo, a morte não pôde detê-lo. E esse Jesus que foi morto na mão de homens ímpios como um criminoso, foi vindicado pelo seu Pai como o Rei da glória, o Rei do universo. Essa é a mensagem do livro de Mateus como um todo. O rei dos judeus, morto pelo seu próprio povo, agora é exaltado pelo Pai, a posição de rei do universo. E agora, como rei do universo, Jesus Cristo proclama a sua vontade para a sua igreja. Ele estabelece a sua igreja como a sede, o centro do seu reino. E a partir dessa sede, ele vai expandir o seu domínio por todos os territórios desse mundo. Essa é a mensagem do texto que nós estamos expondo nessa tarde. Cristo, exaltado como Rei do Universo, recruta e acompanha a sua igreja para o avanço do seu reino espiritual. Exaltado Rei do Universo, Jesus recruta e acompanha a sua igreja para o avanço do seu reino espiritual. A grande comissão possui 3 partes muito claras. Primeiro, nós temos uma proclamação do rei, no verso 18. Depois nós temos uma prescrição do rei, um mandato do rei, versos 19 até uma parte do verso 20. E por fim nós temos a promessa do rei, no final do verso 20. Vejamos então primeiro a proclamação do rei. Jesus diz no verso 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que essa afirmação, por que essa declaração da autoridade de Cristo aparece aqui e é tão importante para o que Jesus está dizendo e fazendo? Lembre-se que Jesus passou todo esse evangelho de Mateus sendo atacado pelas autoridades humanas. Desde o seu nascimento, os homens vieram do Oriente para adorá-lo. E eles perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E o que é que acontece? Herodes, a autoridade maior dos judeus na época, não se submete a ele, não vai acompanhar os magos para adorá-lo, mas vai atrás dele para matá-lo. Durante toda a sua vida, a autoridade de Cristo foi contestada, desafiada, menosprezada, atacada. Os fariseus recusaram a autoridade dele, questionaram: com que autoridade fazes estas coisas? E no final decidiram: nós precisamos acabar com ele. Mancomunaram com Herodes e Pilatos e conseguiram que ele fosse julgado. Mais uma vez, a sua autoridade desafiada. E se você voltar aqui no capítulo 28, mesmo depois da sua morte, quando o corpo de Jesus desaparece do sepulcro, essas autoridades humanas continuam rejeitando a autoridade de Cristo. Diante da evidência de que ele ressuscitou dentre os mortos, as autoridades se reúnem. Os sacerdotes se reúnem com os governantes civis e no verso 11 eles estabelecem um plano: vamos mentir, vamos dizer que o seu corpo foi roubado pelos seus discípulos. Vejam que a autoridade de Cristo está sendo constantemente atacada pelas autoridades humanas. E por isso Jesus aparece para os seus, aparece para os apóstolos, aparece para a sua igreja e declara:
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas existe uma outra razão pela qual é importante que Jesus afirme isso nesse momento da sua vida. Agora, ressuscitado dentre os mortos, Jesus está declarando: eu sou o rei prometido do Antigo Testamento. O pastor Paulo mencionou algumas vezes na exposição dos Salmos, o Salmo de número 2. E o que Jesus está dizendo basicamente aqui é: eu sou o ungido do Salmo 2. Eu sou o rei que foi constituído sobre o santo monte Sião. Eu sou aquele que proclama o decreto do Senhor, de quem o Senhor disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu sou aquele a quem o Pai disse: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Cristo é o rei prometido nos Salmos. Cristo é o rei prometido nos profetas. O profeta Daniel, no capítulo 7 do seu livro, ele tem a visão de um filho do homem subindo entre as nuvens dos céus, e Daniel diz: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Depois de morrer, depois de ter permanecido na sepultura por 3 dias, depois de ter ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, Jesus se apresenta à sua igreja e diz: agora olhem para mim e vejam em mim o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Eu sou o Rei do universo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora observe o detalhe do que Jesus diz sobre como ele possui essa autoridade. Ele diz: essa autoridade me foi dada. O que é que isso significa? Se nós voltássemos para o capítulo 4 de Mateus, nós nos lembraríamos que Jesus recebeu uma oferta de autoridade ao ser tentado por Satanás. O diabo se apresenta a Jesus, o leva para o cimo do monte e diz: todos os reinos da terra eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus recusa a oferta do diabo de receber o poder e o reino por meios ilegítimos. Ele se recusa a receber autoridade que não venha da obediência ao seu Pai. Ele sabia que ele era o herdeiro dos reinos e das nações da terra. Mas ele sabia que para ser recompensado e entrar na posse do reino, ele precisava obedecer ao Pai. Ele precisava seguir o caminho da cruz. Ele precisava servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não está aqui falando da autoridade eterna que ele possui como Deus Filho. É óbvio que como Deus Filho, Jesus nunca perdeu nenhuma autoridade, porque ele nunca deixou de ser Deus. Ele disse: eu tenho autoridade agora mesmo para chamar anjos e legiões de anjos para me livrarem. Ele nunca perdeu a sua autoridade divina. Mas o que Jesus está dizendo aqui agora é que ele está entrando, ele acabou de receber o domínio enquanto Deus homem, enquanto nosso mediador. Jesus entrou na posse do reino como Deus e homem, como o nosso mediador. E ele recebeu essa autoridade do Pai como uma recompensa pela sua obediência. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa expressão exclui qualquer área que esteja fora do domínio de Cristo. Não existe nada fora do domínio do Senhor Jesus. Não existe um momento da história em que Jesus não tenha o controle. Não existe um lugar no mundo sobre o qual Jesus não tenha autoridade. E não existe um inimigo, e não existe um desafio que Jesus não tenha poder de vencer.
O livro de Apocalipse apresenta Jesus como esse rei que vem montado num cavalo branco, em vestes brancas, vencendo e para vencer. Esse é o Jesus que proclama aqui o seu reino, a sua autoridade universal. Irmãos, é assim que nós pensamos em Jesus. Nós pensamos em Jesus como aquele que morreu pelos nossos pecados, certamente. Nós pensamos em Jesus como esse sacerdote que ofereceu a sua vida por nós. Nós pensamos muitas vezes em Jesus como esse profeta que fala conosco as palavras de Deus para a nossa salvação. Mas, irmãos, nós precisamos pensar sempre em Jesus como o nosso profeta, sacerdote e rei. E como rei, Jesus é aquele que tem poder para nos conquistar para si mesmo, para vencer os nossos inimigos e os seus próprios inimigos, e para destruir o reino de Satanás. Essa é a esperança que Jesus dá à sua igreja pouco antes de subir aos céus. Ele agora não estará mais presente e reinando na terra, mas ele estará exaltado à direita de Deus Pai como Rei do universo. E ele quer assegurar, ele quer ter certeza de que a sua igreja vai entender que o fato de ele não estar aqui presente em corpo conosco não significa que ele não está reinando. Ele é aquele que possui todo o poder nos céus e na terra. E essa é a esperança da igreja, irmãos. Essa é a esperança que nós temos. Quando a igreja enfrenta a oposição do mundo lá fora, a nossa esperança é que o Senhor da igreja é o Rei do universo. Quando nós vemos a igreja sendo minada por dentro, com erros, heresias, divisões, pecado, imoralidade, qual é a esperança que nós temos? Não são os sínodos da igreja, não são os concílios da igreja, não é a personalidade do pastor, não é nem mesmo a nossa confissão de fé. A nossa esperança é que Jesus Cristo, cabeça da igreja, é o Rei do universo. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele está vencendo, ele veio para vencer. Essa é a primeira coisa que ele declara para nós. Ele proclama a sua autoridade universal como rei. E é só depois de haver proclamado a sua autoridade universal que Jesus nos dá algo para fazer. Primeiro nós precisamos entender quem ele é. Primeiro nós precisamos conhecê-lo como rei. E então, em segundo lugar, ele nos prescreve algo. Agora sim, ele nos dá uma tarefa. Jesus nos dá uma missão, ele dá à sua igreja uma missão internacional. Olhe comigo o verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Qual é a relação entre a majestade de Jesus e a missão que ele agora dá? Portanto, ele diz, portanto, a grande comissão, esse mandato de fazer discípulos, só é possível, só faz sentido por causa da autoridade que Jesus recebeu como resultado da sua ressurreição e da sua vitória sobre os poderes das trevas. Uma pergunta que nós precisamos fazer quando nós ouvimos a grande comissão é com quem Jesus está falando. Obviamente, se nós lêssemos os versículos anteriores, nós saberíamos que Jesus está falando com os 11 apóstolos. Judas o traiu, os outros 11 estão agora reunidos com Jesus num monte na Galileia. Verso 16 diz, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designaram. Os 11 apóstolos estão ali e são eles quem recebem essa grande comissão. Jesus está falando com os 11 apóstolos. Mas é importante nós entendermos que Jesus está falando com os apóstolos como representantes da igreja visível. Ele não está falando com os apóstolos e dando essa missão só para os apóstolos. Seria um erro pensar isso.
Os apóstolos foram chamados para estabelecer o fundamento da igreja, mas a igreja vai continuar sendo edificada sobre esse fundamento até que o Senhor Jesus termine a obra que ele está fazendo na igreja. Então essa missão não foi dada só aos 11 apóstolos, mas seria um erro ainda mais grave achar que essa missão foi dada a todos os crentes indiscriminadamente, ou seja, todos nós temos que fazer a mesma coisa na grande comissão. Se isso fosse verdade, todos nós teríamos de batizar. E, obviamente, não é isso que a Escritura ensina. A Escritura não ensina que todos os crentes batizam, mas apenas aqueles que foram ordenados ao ministério. Então, Jesus não está falando com os 11 apenas, ele está falando com toda a igreja visível, mas ele fala com cada um de nós na posição, na função, na vocação que nós temos dentro da igreja. Dentro da igreja visível, alguns são chamados para batizar e pregar e administrar os sacramentos. E outros são chamados a servir de outras formas. Mas a missão é dada a toda a igreja visível, como essa instituição que manifesta o reino de Cristo. A essa igreja visível, Cristo concedeu o ministério da palavra e dos sacramentos, ele concedeu a palavra escrita e ele concedeu as ordenanças. O batismo, a ceia do Senhor e todas as suas outras ordenanças. Então, Cristo está falando com a igreja e dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Em que consiste essa missão que Cristo nos dá? Em que consiste essa prescrição, essa tarefa que Cristo dá à igreja? O cerne de tudo que Jesus está dizendo aqui é fazer discípulos. Observe que essa é uma missão espiritual. Cristo nos dá um alvo espiritual, que é fazer discípulos. O que significa fazer discípulos? O que significa ser um discípulo? Um discípulo é essencialmente um aprendiz, mas não qualquer tipo de aprendiz. Um discípulo é um seguidor do seu mestre. Mas ele não é um seguidor como nós, agora na era do Instagram, seguimos outras pessoas. Sem compromisso, aperta um botão, segue, aperta o botão, deixa de seguir. Seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus, significa receber e abraçar a Cristo pela fé. Significa correr para Cristo para a sua salvação. Significa receber todos os benefícios daquilo que ele fez por nós, mas mais importante, receber o próprio Cristo. Significa ouvir a voz de Cristo e segui-lo. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ser um discípulo de Cristo significa ainda se submeter à lei de Cristo, obedecer à sua vontade. Jesus nos diz que é nossa tarefa como igreja fazer discípulos. Mas eu preciso primeiro lhe perguntar: você é um discípulo? Você é alguém que, sob convicção de pecados, sob consciência de pecados, sentindo o peso da condenação que estava sobre a sua vida, você é alguém que correu para Cristo em busca de misericórdia? Você é alguém que ouve a voz de Cristo na sua palavra? Você é alguém que segue o Senhor Jesus para onde Ele mandar você ir na sua palavra? Você é alguém que se submete à voz de Cristo? Você é alguém que obedece às ordenanças e aos mandamentos de Cristo? Antes de fazer discípulos, você precisa ser um. E se por alguma razão você se encontra aqui nessa noite e se reconhece como alguém que não é um discípulo de Jesus, a boa notícia é que nós lemos Isaías 55, que diz: venha sem dinheiro, sem preço, e receba de graça o perdão dos pecados. Receba a Cristo pelo Evangelho, pela fé, receba a Cristo e o siga. Cristo dá à sua igreja um alvo espiritual: fazer discípulos. É para isso que a igreja existe, irmãos. A igreja não existe para
promover uma plataforma política, embora Cristo tenha nos ensinado sobre política, e nas áreas em que ele nos ensinou, nós precisamos segui-lo. A igreja não existe nem mesmo para fazer coisas boas, como acabar com o aborto no mundo, uma coisa maravilhosa de se fazer. E nós, como cristãos individuais, podemos nos engajar nesse tipo de atividade, devemos nos engajar nesse tipo de atividade. Mas a igreja recebeu de Cristo uma missão que só ela pode realizar. E essa missão é fazer discípulos. Ajuntar os eleitos de Deus que estão espalhados pelo mundo e edificar esses eleitos na fé santíssima. Essa é a missão da igreja. A igreja não pode se distrair da sua missão espiritual, procurando outras atividades para realizar, tornando-se uma ONG ou uma empresa, uma agência de emprego, ou seja lá o que for. A igreja é a única instituição a quem Cristo chamou para fazer discípulos. Outras instituições podem fazer essas outras coisas. A igreja é chamada de forma única, singular, para fazer aquilo que só ela pode fazer: fazer discípulos. O alvo que Cristo estabelece é espiritual: fazer discípulos. Agora veja o alcance dessa missão. Todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Por isso vem o ide antes. O foco da mensagem é fazer discípulos, mas é fazer discípulos de todas as nações. E por causa disso, os apóstolos não podiam ficar só em Jerusalém. Eles não podiam continuar ali para sempre. Eles precisavam ir às outras nações. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não estamos em Jerusalém. Nós não somos israelitas. Nós não somos, a maioria de nós, acredito, descendentes de judeus. E se nós estamos aqui hoje servindo ao Senhor Jesus, andando como seus discípulos, é porque a igreja ouviu no passado esse chamado. Jesus tinha proibido a igreja, ele tinha proibido os apóstolos de sair de Israel durante a sua vida, em Mateus capítulo 10. Não vão para nenhum outro lugar, senão para as cidades de Israel. O que Jesus está dizendo agora é: essa proibição acabou. O tempo de pregar somente para Israel acabou. Agora vocês vão para as nações. E o livro de Atos nos mostra como a igreja, cheia do Espírito Santo, saiu de Jerusalém, alcançou Judeia, Samaria e os confins da terra. O alcance dessa missão são todas as nações. E essa era a expectativa do Antigo Testamento. Essa era a expectativa desde o final da Torre de Babel. Na Torre de Babel, o Senhor dispersou a humanidade em nações. Capítulo 11 de Gênesis. Mas logo no capítulo 12, Deus aparece a um homem chamado Abrão e diz: Babel não vai ficar assim para sempre. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora o filho de Abraão, a semente de Abraão chegou. E nele, em Cristo, todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão benditas. Havia essa expectativa no Antigo Testamento, de que chegaria um tempo em que as nações correriam para Jeová, as nações correriam para o Monte Sião, para adorar o Deus de Israel. Jesus não está no Monte Sião, literalmente, mas ele está num monte na Galileia, e é como se ele estivesse dizendo: eu sou Sião. Onde eu estou, Sião está. Onde eu estou, a presença de Deus está. E aqueles que vêm a mim são aqueles que são benditos. E essa é a missão da igreja: levar Cristo às nações, para que nele as famílias da terra sejam benditas. O alvo é espiritual, fazer discípulos. O alcance são todas as nações. Quais são as armas que Jesus dá? Eu disse que essa é uma missão espiritual porque as armas também são espirituais. Jesus não diz: vão e convertam as nações pela espada, forcem por meio de leis e exércitos que as pessoas se tornem cristãs. Mas Jesus diz: vão e façam discípulos, batizando-os e ensinando-os. São armas simples,
As armas pelas quais esse rei conquista as nações são armas espirituais. O sacramento do batismo e o ensino. Por que Jesus menciona o batismo e por que ele menciona o batismo antes do ensino? Provavelmente é porque o batismo é o sacramento que nos inicia, que nos introduz na igreja visível. É por meio do batismo que nós nos tornamos membros da igreja de Cristo. Além disso, o batismo acontece uma única vez e não se repete, mas há um só batismo. Mas o ensino, ele é contínuo. E o ensino é o trabalho que nós vamos ter de fazer pelo resto das nossas vidas. Aprender e ensinar é aquilo que nós continuamos fazendo como discípulos de Cristo. Então, Cristo nos dá essas duas armas pelas quais a igreja faz discípulos. Por meio do batismo, a igreja, que simboliza a união com Cristo, a igreja introduz aqueles que se aproximam da fé cristã. Por meio do ensino, a igreja continua a nos mostrar o que significa ser um discípulo de Cristo. Agora preste atenção, o que é que deve ser ensinado? Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Perceba que Jesus não diz, ensinando-os todas as controvérsias teológicas do momento, ensinando-os todas as picuinhas do Facebook, ensinando-os todas as nuances dos blogs reformados. Jesus diz, ensinando-os a guardar. Toda a ênfase do Novo Testamento e da Bíblia como um todo, irmãos, é que aquilo que nós aprendemos de Deus é para vivermos. Teologia, os nossos pais reformados definiam, teologia é a doutrina de viver para Deus. E esse é o nosso grande desafio, e esse é o grande desafio que Jesus coloca diante de nós como parte da sua igreja. Nós devemos ensinar outros a guardar, a viver para Cristo. E se nós vamos ensinar outros a fazer isso, nós precisamos fazer isso primeiro. Nós precisamos aprender de Cristo, mas aprender não para debater, aprender para viver. O apóstolo Paulo diz que a doutrina cristã é segundo a piedade, é doutrina que conduz à piedade. E é isso que Cristo quer de nós aqui, que nós aprendamos a guardar aquilo que Ele nos tem ordenado. Essa é a missão que Ele nos dá. A missão de fazer discípulos. Como? Introduzindo-os na igreja visível por meio do batismo. Ensinando-os dia a dia a guardar aquilo que Cristo nos ordenou. É para isso que você vem à igreja, é para isso que você faz parte da igreja. Para aprender de Cristo. Para aprender a servir a Cristo como seu rei. É para isso que você se empolga com a igreja? É isso que empolga você na igreja? Ou o que empolga você são os últimos debates? Ou o que empolga você são as últimas controvérsias? Ou o que empolga você são a política, a cultura, a economia? A missão da igreja, não esqueça, irmãos, é essa aqui. Fazei discípulos de todas as nações. Não nos esqueçamos qual é a missão. Não substituamos a missão por outra. Nós precisamos apoiar a igreja a fazer o seu trabalho enquanto igreja. Encorajar o pastor a continuar sendo fiel ao Senhor no seu trabalho de fazer discípulos. Encorajar os presbíteros no seu trabalho de fazer discípulos. E nós mesmos, no nosso trabalho, com os nossos filhos, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar aquilo que Jesus ordenou. Maridos ensinando as esposas, esposas encorajando os maridos também a fazer aquilo que Jesus ordenou. No nosso trabalho, no nosso círculo de amigos, no nosso condomínio, na nossa vizinhança, falar de quem Cristo é e daquilo que Ele nos chama para fazer. Essa é a missão da igreja.
sermos discípulos e fazermos discípulos. Essa é uma tarefa muito grande, não é? E difícil. As nações. Como é possível? Como é possível Jesus olhar para 11 apóstolos, um deles duvidando de Cristo, duvidando da ressurreição? Jesus olha para esses 11 homens fracos e diz: vocês vão para as nações. E ele olha para nós hoje, ele olha para a sua igreja e diz: essa é a sua tarefa. Nem todos nós vamos às nações, nem todos nós somos chamados para o ministério, mas todos nós somos parte dessa igreja visível que é chamada a alcançar as nações. Como é possível? Jesus termina com uma promessa. Nós ouvimos a proclamação do rei, da sua autoridade universal. Nós ouvimos a prescrição da sua missão internacional. Mas agora nós ouvimos a promessa do rei, a sua presença inafastável. Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está encorajando a sua igreja a abraçar plenamente a sua missão, a abraçar corajosamente a sua tarefa. E como é que Jesus encoraja a igreja a fazer o seu trabalho? Jesus diz: eu vou estar com vocês. Mas como é possível isso? Jesus está prestes a subir ao Pai. Ele está prestes a ascender aos céus. Mas ele disse que nós seríamos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, como Rei exaltado, e finalmente sobe aos céus, ele recebe do Pai a promessa do Espírito Santo. E ele derrama essa promessa na igreja. Jesus está presente conosco por seu Espírito. Jesus está presente na vida individual de cada crente pelo seu Espírito. E Jesus está presente na vida da igreja corporativamente pelo seu Espírito. E isso é tão importante para Jesus que ele enfatiza. A linguagem que ele usa aqui é uma linguagem enfática. Eis que eu mesmo estou convosco até a consumação dos séculos. O Rei do universo, o Rei exaltado, o Senhor ressurreto, olha para nós, olha para a sua igreja e diz: eu estou convosco. Podemos duvidar da sua palavra? Podemos achar que ele falhou na sua promessa? Não. É a presença divina que ele promete para nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso nos leva de volta ao começo do Evangelho de Mateus. O anjo aparece e diz: ele será Emanuel, Deus conosco. Ele está indo para os céus, mas ele nos diz: eu continuo sendo Emanuel. Eu estarei com vocês todos os dias. Jesus, que é o próprio Deus, promete estar conosco por meio do seu divino Espírito Santo. E para que ele nos promete essa presença? Ela serve tanto para nos confortar nos nossos desafios, como para nos encorajar a fazer aquilo que ele manda. O objetivo principal dessa presença é capacitar a igreja e assegurar a igreja de que Jesus nos acompanhará na nossa missão e nos dará tudo o que for preciso para realizarmos aquilo que ele nos manda fazer. O foco está na igreja, não no indivíduo. Embora seja verdade, nós individualmente somos o templo do Espírito Santo. Mas o foco de Cristo está na igreja. A comunidade que ele está estabelecendo é uma comunidade habitada pelo Espírito Santo. É a comunidade onde Jesus habita. E isso é verdade em todo o tempo. Mas também é verdade que essa presença se manifesta de formas especiais em alguns momentos. Irmãos,
Se nós amamos Jesus, nós amamos a presença de Jesus. E se nós amamos a presença de Jesus, nós amamos aquelas ocasiões em que ele se faz presente de maneira especial. É por isso que nossa igreja enfatiza tanto o culto público, porque Cristo está presente de maneira especial no culto. É por isso que nós levamos a sério os sacramentos. Participamos hoje pela manhã do batismo e da Santa Ceia. Cristo está especialmente presente na ceia do Senhor e no batismo. E nós devemos amar participar do culto e dos sacramentos, porque nós amamos essa presença. Ele está conosco. E existe um lugar onde Cristo está presente de forma mais gloriosa, muito embora não pareça ser assim muitas vezes, que é na pregação da sua palavra. Quando um pregador fala, os irmãos sabem, é a voz do próprio Cristo que se faz ouvir. Em Romanos 10, o apóstolo Paulo diz: como ouvirão naquele que nunca ouviram? Quando o pregador fala, Cristo fala. E se nós amamos a presença de Cristo, nós amamos nos sentar debaixo da voz de Cristo. Cristo promete estar conosco todos os dias. Não só no dia do Senhor, embora especialmente no dia do Senhor, todos os dias. Enquanto a era presente durar, Ele não deixará de estar com a sua igreja. Que conforto, irmãos. Que conforto. Se vocês estão aqui na Igreja da Aliança por qualquer período de tempo, eu tenho certeza que vocês já vivenciaram dias difíceis aqui na igreja. Dias em que a igreja esteve enfraquecida. Dias em que a igreja esteve abatida. Cristo não deixou de estar conosco nesses dias. Pode ser que outros dias difíceis venham no futuro. Cristo não deixará de estar conosco. E se nós pensamos na igreja universal, na igreja global, talvez pareça que Cristo não está no Afeganistão, ou que Cristo não está na Coreia do Norte. Mas ele disse: eu estou convosco todos os dias. Nos sofrimentos da igreja, quando mártires morrem por causa do Evangelho, Cristo está presente. Quando a igreja está abatida, enfraquecida, debaixo de erro, debaixo de heresia, às vezes, Cristo continua presente com a igreja, julgando os erros, separando a verdade da mentira, estabelecendo a verdade, fazendo prevalecer a sua vontade. Cristo está presente. E muito embora nós não entendamos como, mesmo quando a igreja parece ser derrotada aqui ou ali, Cristo continua presente, Cristo continua reinando, Cristo continua avançando o seu reino. Nós podemos não entender o que ele está fazendo, mas ele está avançando o seu reino por meio da igreja. Vocês compreendem, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui sobre quem ele é e quem nós somos nele? Ele é o Rei universal e nós somos a morada desse Rei. Nós somos aqueles em quem ele habita por seu Espírito. Fazer parte da igreja é ser a morada de Jesus pelo Espírito. E ele está sempre presente conosco, como Rei do universo. Você ama a igreja dessa forma? Você olha para o seu lado, você olha para algumas pessoas na igreja que são mais difíceis de gostar do que outras. E você pondera: esse é o reino de Cristo. Essa é a morada de Cristo. E ele está reinando aqui na igreja. Você ama a igreja porque sabe que Jesus prometeu estar presente na igreja e com a igreja. Irmãos, por que Jesus nos deu a grande comissão? Para que se em algum momento nós ficarmos distraídos no caminho sem saber qual é a nossa missão como igreja, nós voltemos para esse texto. Jesus é mais sábio do que algumas de nossas mães. Ele não simplesmente disse a lista do que nós devemos fazer. Ele deixou essa lista escrita para nós. Ele nos enviou com essa lista, com essa missão escrita. E ele nos chama para nós
realizarmos a sua missão, sabendo que Ele é o Rei e que Ele está conosco. Exaltado como Rei do universo, Jesus recruta e acompanha a sua igreja para o avanço do seu reino espiritual. Se você está aqui nessa noite, esse é o desafio da palavra de Deus para você. Curve-se à majestade do Rei Jesus. Se prostre diante dele. Beije o Filho. Envolva-se na missão do Rei Jesus. E seja encorajado pela presença do Rei na sua igreja. Ele é Emanuel, Deus conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos ao Senhor, irmãos. Ó Pai bendito, Tu que estabelecesse e entronizaste Teu Filho como Rei e cabeça sobre a igreja. Tu que chamaste a igreja para realizar a missão de Cristo nesta terra. Tu que enviaste o Espírito para ser a presença de Cristo na igreja. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te exaltamos e clamamos ao Senhor. Curva os nossos corações diante de Ti. Conquista-nos por Tua palavra. Exalta o Teu nome e nos ajuda a nos submetermos a Cristo. E nos ajuda, Senhor, como igreja local, a sermos mais engajados na tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Perdoa os nossos pecados e nos encoraja com a presença do Teu Espírito no nosso meio. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.